Existe um espaço aí, um lugar quieto, talvez esquecido, onde a sua verdade mais profunda respira. É nesse lugar que eu gostaria de conversar com você hoje. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que não sabe nomear. Um cansaço que não é do corpo, mas da alma. A exaustão de tentar, de buscar, de praticar todos os rituais, de ouvir todas as frequências, de repetir todas as afirmações, e ainda assim, acordar no mesmo quarto, com a mesma sensação sutil de que algo fundamental está fora do lugar. Você se reconhece nisso? Naquela prece silenciosa, feita na calada da noite, pedindo por um sinal, por uma mudança, por uma brisa de sorte que parece sempre soprar para o jardim do vizinho. Você coloca seus fones de ouvido, fecha os olhos e se entrega a uma frequência de cura, talvez a 777 Hz, prometendo a si mesmo que, desta vez, será diferente. Você tenta sentir a abundância, a paz, o amor. Mas por baixo da melodia harmônica, uma outra frequência, mais antiga e mais familiar, continua a vibrar. É a frequência da dúvida. A vibração da memória de todas as outras vezes que não funcionou. E quando a música termina e o silêncio retorna, a realidade parece não ter se movido 1 centímetro sequer. A ansiedade ainda mora no seu peito, a preocupação com o futuro ainda contrai seus ombros, e a sensação de estar lutando sozinho contra uma maré invisível permanece. E então, a pergunta mais dolorosa de todas sussurra em sua mente: o que há de errado comigo? Porque a lei universal da atração, a física quântica, a espiritualidade, parecem funcionar para tantos outros, mas para mim, há sempre um véu, uma barreira, um erro invisível, que anula todo o meu esforço. Essa luta silenciosa, essa busca por uma chave que parece se esconder de você, é uma das jornadas mais solitárias que uma alma pode enfrentar. Porque ela acontece por dentro. Ninguém vê as noites em que você medita com lágrimas nos olhos, pedindo ao universo para te mostrar o caminho. Ninguém sente a pequena morte que ocorre cada vez que sua esperança é acesa, e logo depois, apagada pela aparente indiferença do mundo. Você se sente como um rádio antigo tentando sintonizar uma estação de música clássica, mas só consegue captar o chiado, a estática de uma conexão que não se completa. Você sabe que a música está lá, você acredita na sua existência, mas o seu aparelho parece incapaz de recebê-la com clareza. E você começa a acreditar que talvez o defeito esteja no rádio, e não na sintonia. Se essa dor ressoa em você, se você já se sentiu perdido neste labirinto de técnicas e promessas, eu peço que respire fundo e me permita sentar ao seu lado neste silêncio. Porque a sua luta é real, e ela é sentida. E se você sente que este espaço de acolhimento pode ser um porto seguro para a sua jornada, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, podemos continuar essa conversa e explorar juntos esses caminhos da alma. Agora, eu gostaria de lhe propor uma nova perspectiva. E se eu lhe dissesse que não há absolutamente nada de errado com você? E se a razão pela qual as frequências, as afirmações e as visualizações parecem falhar, não for por uma falha sua, mas por um entendimento incompleto do mecanismo? E se existisse uma neurociência oculta por trás da sorte, uma arquitetura invisível em seu cérebro e em seu coração que precisa ser reconfigurada antes que qualquer milagre possa ser percebido? A promessa deste nosso encontro não é uma solução mágica, não é mais uma técnica superficial para adicionar à sua lista. A promessa é uma luz no fim do túnel. É a possibilidade de entendermos juntos o erro invisível que anula o poder de qualquer frequência de cura. É descobrirmos por que a maioria das pessoas ouve sons binaurais e nada acontece de fato em suas vidas. Nós vamos mergulhar fundo naquilo que acontece antes de você apertar o play, em uma camada de preparação interna que a espiritualidade moderna muitas vezes ignora. Vamos falar sobre como religar o seu sistema de ativação reticular, o porteiro da sua percepção, para que ele comece a ver as oportunidades que já estão ao seu redor, em vez de filtrá-las como irrelevantes. Porque o grande mito da manifestação não é sobre atrair algo que está longe, mas sobre começar a perceber o que já está aqui, sussurrando o seu nome. Imagine-se como um jardineiro quântico. A frequência 777 Hz é como a chuva mais pura e nutritiva que pode cair sobre o seu jardim.
Mas se o solo da sua mente estiver compactado pela dureza de traumas passados, se estiver infestado pelas ervas daninhas de crenças de indignidade, a água simplesmente escorrerá pela superfície, sem nunca alcançar as sementes que você tanto deseja ver brotar. A nossa jornada hoje é sobre preparar esse solo. É sobre aprender a reconhecer a semente que já começou a germinar, mesmo que ela ainda seja apenas um minúsculo broto verde em meio à terra escura. O que está prestes a ser revelado pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da sua realidade. Para entendermos o erro invisível, precisamos primeiro desconstruir uma crença fundamental que nos foi ensinada: a crença de que a sorte é uma força externa, um evento aleatório que nos acontece. E se eu lhe dissesse que a sorte, na verdade, é uma habilidade de percepção, que ela não é algo que você atrai de fora, mas algo que você aprende a enxergar dentro e ao redor de você? Aqui reside a primeira grande chave, um conceito da neurociência que a espiritualidade ancestral já conhecia em sua essência. Dentro do seu cérebro, existe uma estrutura fascinante chamada Sistema de Ativação Reticular. Pense nele como o guardião da sua realidade, o porteiro da sua percepção. A cada segundo você é bombardeado por milhões de bits de informação sensorial. Seria impossível processar tudo isso. Então, o seu sistema de ativação reticular atua como um filtro, decidindo o que é importante o suficiente para chegar à sua consciência e o que deve ser ignorado. E como ele decide o que é importante, ele se baseia naquilo que você, em um nível profundo e subconsciente, definiu como prioridade. Se você decide comprar um carro de uma determinada cor e modelo, de repente começa a ver esse carro em todos os lugares. Os carros sempre estiveram lá, mas o seu porteiro cerebral agora tem uma nova instrução. Isso é relevante. Mostre-me mais disso. Agora aplique isso à sua vida. Se a sua programação subconsciente, alimentada por anos de experiências, dores e desapontamentos, está sintonizada na frequência da falta, da dificuldade, do não merecimento, o que você acha que o seu guardião da percepção vai lhe mostrar? Ele vai diligentemente filtrar a realidade para lhe apresentar evidências que confirmam essa crença. Ele vai ignorar o pequeno sinal de sincronicidade, a oportunidade disfarçada, o elogio sincero, porque eles não combinam com a instrução principal. A vida é difícil. O milagre, portanto, não é fazer algo novo aparecer do nada. O primeiro milagre é religar esse porteiro para que ele comece a perceber o que já está presente, sussurrando em seu campo de realidade. A frequência 777 Hz, neste contexto, não é um imã mágico. Ela é uma ferramenta de recalibração para esse sistema. Ela sussurra uma nova instrução para o seu guardião. Comece a procurar por harmonia, por sorte, por paz. Mas se o volume da programação antiga for muito alto, o sussurro da nova frequência simplesmente não será ouvido. E aqui, chegamos ao coração da questão. O momento de clareza que pode mudar tudo para você. O grande segredo não está na complexidade da física quântica, mas na simplicidade brutalmente honesta do seu próprio coração. O seu sistema de ativação reticular, o porteiro do seu cérebro, não recebe suas ordens principais dos seus pensamentos conscientes ou das afirmações que você repete. Ele recebe suas ordens da frequência mais poderosa que o seu corpo emite, o campo eletromagnético do seu coração. A ciência, através de institutos como HeartMath, já demonstrou que o campo elétrico do coração é cerca de 60 vezes mais forte que o do cérebro, e seu campo magnético é até 5.000 vezes mais potente. O seu coração, meu caro, não é apenas uma bomba de sangue. Ele é o principal transmissor da sua verdade vibracional para o universo e, mais importante, para a sua própria biologia. Esta é a revelação. O universo, e por consequência o seu próprio cérebro, não responde à sua intenção declarada. Ele não responde à frase bonita que você repete. Ele responde à verdade que o seu coração está transmitindo a cada segundo. Você pode ouvir uma frequência de 777 Hz, a frequência dos milagres, e pensar conscientemente em abundância e paz. Mas se o seu coração, lá no fundo, está vibrando o eco de uma ferida antiga, a frequência silenciosa da indignidade, do abandono, do medo, qual vibração você acredita que é a dominante? Qual instrução o seu porteiro cerebral vai obedecer? Ele obedecerá à transmissão mais forte. A verdade do seu coração sempre sobrepõe o desejo da sua mente. É por isso que você se esforça tanto e nada parece acontecer.
Você está tentando pintar uma parede de branco com um pincel mergulhado em um balde de tinta cinza que você nem sabia que estava segurando. A tinta cinza é essa frequência emocional silenciosa, o eco daquela ferida que você aprendeu a ignorar, mas que seu corpo nunca esqueceu. O trabalho real, o preparo do solo para o jardineiro quântico não é apenas ouvir um som externo, é um mergulho corajoso para dentro, para ouvir o som interno. É perguntar ao seu próprio coração: qual é a melodia que você tem tocado? Qual é a história que você tem contado, baixinho quando eu não estou prestando atenção? A frequência 777 Hz só pode funcionar quando ela encontra um campo de ressonância. Ela precisa de um coração que esteja, pelo menos, disposto a aprender uma nova música. Ela não pode forçar a entrada em um espaço que está completamente preenchido pela estática da dor não processada. O erro invisível, portanto, nunca foi a frequência. Nunca foi a técnica. Nunca foi você. O erro invisível é a dissonância entre o que sua mente pede e o que seu coração transmite. E curar essa dissonância não é um ato de pensamento positivo, mas um ato de profunda compaixão e escuta interior. É o início da verdadeira coerência, o alinhamento entre mente, corpo e alma que permite que os milagres que já estão à sua volta finalmente se tornem visíveis. E se você pudesse agora, neste exato instante, colocar a mão sobre o seu peito e sentir não apenas as batidas, mas a energia que emana dele, que verdade ele estaria lhe contando hoje? A clareza, sem ação, é apenas informação. A compreensão intelectual de que seu coração transmite uma frequência mais poderosa que a sua mente é um mapa, mas não é a jornada. O mapa lhe mostra onde o tesouro está enterrado, mas são suas mãos que precisam cavar com delicadeza e intenção para encontrá-lo, e é isso que faremos juntos, agora. Não com esforço, não com luta, mas com a reverência de um alquimista, que sabe que a transformação do chumbo em ouro é um processo de cooperação com a matéria, e não de imposição sobre ela. O chumbo, neste caso, é a dor densa e silenciosa que seu coração carrega. O ouro é a sua essência vibracional, a sua frequência natural de paz e merecimento. Vamos realizar uma prática, uma ferramenta de alquimia interior que eu chamo de alinhamento cardíaco consciente. Não é preciso nada externo, apenas a sua disposição para se sentar consigo mesmo por alguns instantes. Encontre um lugar onde possa ficar em silêncio, mesmo que por apenas 3 minutos. Sente-se de forma confortável, com a coluna ereta mas sem rigidez. Feche suavemente os olhos. A primeira instrução é simples. Leve a sua mão direita ou esquerda e pouse-a suavemente sobre o centro do seu peito, sobre o seu coração. Sinta o calor da sua própria mão, sinta o contato da pele. Este gesto simples é um ato de retorno ao lar, é um sinal para o seu sistema nervoso de que você está aqui, presente e em segurança. Agora, comece a respirar de forma um pouco mais lenta e profunda do que o normal. Inspire pelo nariz, contando mentalmente até 5, e sinta o ar preencher seus pulmões e o seu peito se expandir suavemente contra a sua mão. Depois, expire pela boca, também contando até 5, liberando o ar de forma suave como um sussurro. Continue neste ritmo por alguns ciclos. 5 para inspirar, 5 para expirar. Este ritmo respiratório envia uma mensagem poderosa de coerência para o seu cérebro, dizendo a ele que a ameaça passou, que o leão não está mais à porta. Você está apenas aqui respirando. Enquanto mantém este ritmo, direcione toda a sua atenção para a área sob a sua mão. Imagine que você pode respirar através do seu coração. Inspire luz e calma para dentro dele, expire qualquer tensão ou peso que ele possa estar guardando. E então, com a maior honestidade e gentileza que você conseguir reunir, faça uma pergunta silenciosa ao seu coração. Não com a mente, mas com o sentimento. A pergunta é: coração, qual é a sua verdade neste exato momento? O que você está sentindo por baixo de tudo? Não procure por uma resposta em palavras. Procure por uma sensação. Talvez seja um aperto, uma tristeza antiga, um medo sutil, uma solidão. Não julgue. Não tente consertar. Apenas reconheça. Dê um nome silencioso a essa emoção. Se for medo, diga a si mesmo: ah, aqui está o medo. Eu sinto você. Se for indignidade, reconheça:
Eu vejo você, sentimento de não ser bom o suficiente. Você tem permissão para estar aqui. Este é o ato mais radical de autocura. Permitir que a verdade emocional do seu coração seja vista, sem resistência. Depois de alguns instantes apenas testemunhando essa emoção, sem se fundir a ela, mas observando-a como um amigo compassivo, vamos introduzir um novo elemento. Imagine agora que a frequência 777 Hz não é um som que vem de fora, mas uma qualidade de luz, uma vibração de graça que pode nascer de dentro do seu próprio coração. Imagine uma pequena centelha de luz dourada ou branca no centro do seu peito. A cada inspiração, veja essa luz se expandir um pouco mais, muito gentilmente. Ela não luta contra a emoção densa que você identificou, ela não a expulsa. Em vez disso, ela a envolve. Ela a permeia com compaixão, como a água morna que dissolve lentamente um cubo de gelo. Continue respirando, visualizando essa luz dourada da graça envolvendo, acolhendo e transmutando a frequência da dor. Sinta o campo sob a sua mão começar a mudar, mesmo que sutilmente. Talvez ele se torne mais quente, mais leve, mais espaçoso. Fique aqui pelo tempo que sentir necessário. Esta prática de 3 minutos, realizada antes de qualquer meditação ou ritual, é o ato de preparar o solo. É o diálogo que religa o seu porteiro cerebral, dizendo a ele: a partir de agora, a frequência da graça e da coerência tem prioridade. Para que este ensinamento se ancore não apenas em sua mente, mas em sua alma, permita-me oferecer uma metáfora. Imagine que o seu ser, em sua essência mais pura, é como um violino Stradivarius, um instrumento de potencial infinito, capaz de produzir a música mais sublime que o universo já ouviu. A sua alma é este violino, perfeito em sua construção, afinado para a melodia da criação. A frequência 777 Hz, a lei da atração, a energia universal, tudo isso é como uma partitura divina, uma composição magnífica escrita pelo próprio Criador, esperando para ser tocada. Você tem o instrumento perfeito e a partitura mais bela, então por que a música que sai é dissonante e arranhada ou às vezes, puro silêncio? O erro invisível não está no violino e nem na partitura, o erro está no arco. O arco é o seu coração, o seu corpo emocional. Ao longo da sua vida, através das dores, das perdas, das palavras duras que ouviu e acreditou, o seu arco foi trincado. Ele foi remendado com a cola da sobrevivência, ficou tenso com o fio do medo, perdeu as cerdas da confiança, e você, com a melhor das intenções, pega este arco danificado, olha para a partitura divina da abundância e da paz, e tenta tocar o Stradivarius da sua alma. O resultado não pode ser outro senão frustração. A intenção da sua mente é tocar a sinfonia, mas a condição do seu coração, o arco, só consegue produzir o som da sua própria quebra. Ouvir uma frequência de cura sem antes olhar para o seu estado emocional é como colocar mais resina em um arco quebrado, esperando que isso resolva o problema. Não vai. A prática que acabamos de fazer, o alinhamento cardíaco consciente, não é sobre tocar a música. É sobre o trabalho sagrado e paciente de consertar o arco. É sentar-se em silêncio, olhar para cada rachadura com compaixão, reconhecer onde a tensão está guardada, e com a respiração consciente e a luz da aceitação, começar a colar os pedaços de volta. É um trabalho artesanal, íntimo e silencioso. E quando o arco estiver íntegro, quando a verdade do seu coração estiver em coerência com a verdade da sua alma, você não precisará mais se esforçar para tocar. A música simplesmente fluirá através de você, sem esforço, bela e clara, preenchendo a sua realidade com a melodia que sempre esteve escrita na partitura do universo, apenas esperando que o seu instrumento estivesse pronto. E se a verdadeira manifestação não for sobre aprender a tocar, mas sobre se dedicar a curar o instrumento, o trabalho artesanal e sagrado de consertar o arco foi feito. A terra do seu jardim interior foi arada com compaixão e regada com a sua presença. Você se sentou no silêncio do seu próprio coração e ouviu a sua verdade. E agora, uma pergunta paira no ar, tão delicada quanto a poeira que dança num raio de sol. E agora? O que acontece na manhã seguinte? O que você faz quando o som da meditação termina, os olhos se abrem, e o mundo, com suas contas a pagar, seu trânsito e suas velhas memórias, ainda está lá, exatamente como você o deixou? Esta é talvez a parte mais crucial e mais negligenciada de toda a jornada de transformação.
é a ponte entre o ritual e a vida real. É a integração. É o momento em que você aprende a caminhar pelo seu mundo antigo com um sistema nervoso novo. Viver a partir deste novo eu não é um evento grandioso, mas uma sucessão de escolhas microscópicas. É acordar e, antes de pegar o celular, colocar a mão no peito e perguntar: coração, como estamos hoje? É estar no meio de uma conversa desafiadora e, em vez de reagir a partir da ferida antiga, escolher respirar e responder a partir do espaço de coerência que você cultivou. No início pode parecer estranho, como usar um par de sapatos novos que ainda não se amoldaram aos seus pés. A sua mente, habituada aos velhos caminhos neurais do medo e da escassez, tentará puxá-lo de volta. Ela dirá: isso não está funcionando, veja, nada mudou. Ela lhe mostrará a evidência da falta porque é essa a instrução que ela seguiu por tanto tempo. E aqui reside o seu poder. O poder de não acreditar nela. O poder de gentilmente dar uma nova instrução ao seu porteiro cerebral. Você pode dizer silenciosamente: eu sei que você está tentando me proteger, mas agora estamos procurando por outra coisa. Estamos procurando pela evidência da graça. Esta fase exige uma delicadeza radical. Imagine que você acabou de sair de uma cirurgia cardíaca espiritual. O seu peito está sensível, a sua energia está sendo redirecionada, você não sairia correndo uma maratona, você caminharia devagar, sentiria o chão sob os pés, celebraria cada passo sem dor. Da mesma forma, integrar essa nova frequência é um ato de convalescença sagrada. É se permitir ser desajeitado, é perdoar a si mesmo quando o velho padrão reaparece. A mudança não se torna permanente através da força de vontade, mas através da repetição consistente de um novo estado de ser. Cada vez que você escolhe a paz em vez da ansiedade, cada vez que escolhe a gratidão em vez da reclamação, você fortalece o novo circuito neural. Você está literalmente reescrevendo a arquitetura do seu cérebro, não com uma frequência externa, mas com a sua própria consciência encarnada. A frequência 777 Hz foi a partitura, mas agora é você quem se torna a música. Você não precisa mais do fone de ouvido para se sentir conectado, porque a conexão se tornou a sua nova linha de base, a sua nova natureza. E como saber se está funcionando? Como colher os frutos desta nova realidade quando o mundo parece o mesmo? Aqui o convite é para que você se torne um detetive de milagres, um colecionador de evidências sutis. A conquista não é o prêmio da loteria que cai no seu colo de repente. A conquista é a maneira como o seu corpo se sente quando você acorda. É a ausência daquele nó de ansiedade no estômago que era seu companheiro constante. A conquista é a sincronicidade, aquela pequena coincidência que faz você sorrir, o livro que cai da prateleira aberto na página que você precisava ler. É a sua capacidade de olhar para um antigo gatilho, uma pessoa ou situação que antes o desestabilizava, e sentir apenas uma calma neutra. Isso, meu caro, é um milagre da mais alta ordem. É a prova de que a alquimia interna funcionou. A matéria-prima da sua percepção foi transformada. Nós fomos ensinados a procurar por fogos de artifício, mas a verdadeira transformação se revela no brilho suave de uma vela que não se apaga mais com qualquer sopro de vento. Para ancorar essa percepção, proponho um pequeno ritual diário. Ao final de cada dia, antes de dormir, pegue um caderno e se torne um caçador de ouro. Anote 3 pequenas evidências de que o universo conspirou a seu favor naquele dia. Pode ser o sorriso de um estranho, uma vaga de estacionamento que apareceu na hora certa, um momento de paz inesperado, uma ideia criativa que surgiu do nada. No início, pode ser difícil encontrá-las, porque seu cérebro ainda está treinado para procurar o que está errado, mas ao persistir, você treina seu sistema de Activation Reticular a fazer exatamente o oposto. Você o ensina a escanear sua realidade em busca de beleza, de apoio, de graça. E o que você foca, se expande, em pouco tempo você não precisará mais procurar. Você começará a ver o ouro em todos os lugares, porque terá percebido que a realidade sempre foi uma mina preciosa, e você apenas não tinha as ferramentas certas para enxergar. Se este caminho de integração e reconhecimento ressoa com a sua alma, se você sente que esta jornada de se tornar a própria música é o seu próximo passo, eu o convido a se juntar à nossa comunidade, compartilhando nos comentários uma pequena evidência de graça que você notou em sua vida hoje.
Ao fazê-lo, você não apenas ancora a sua própria transformação, mas também ilumina o caminho para outra pessoa que pode estar precisando de um sinal. A revelação final desta jornada é paradoxalmente simples. A frequência 777 Hz, o alinhamento cardíaco, a neurociência da sorte, tudo isso são apenas ponteiros. São dedos apontando para a Lua. O objetivo nunca foi se apaixonar pelo dedo, mas sim olhar para a Lua. E a Lua, a verdade última, é que você não precisa de nada fora de si mesmo para acessar o estado de graça, abundância e paz. Essas qualidades não são destinos a serem alcançados, são a sua própria essência a ser redescoberta. A frequência não é algo que você ouve. É algo que você se lembra que já é. O trabalho não é atrair um milagre, mas remover as camadas de crenças e dores que o impedem de ver que a sua própria existência já é o milagre primordial. Você respirando neste exato momento, com um coração que bate incansavelmente, com uma consciência capaz de contemplar o infinito, você é a frequência. Você é a música. Você é a oração e a resposta, tudo ao mesmo tempo. Então, ao encerrarmos este nosso encontro, eu não lhe ofereço mais uma técnica, mas um convite a uma nova identidade. Um convite para que você caminhe pelo mundo não como alguém que busca a frequência 777 Hz, mas como alguém que a emana a cada passo, a cada respiração, a cada batida do seu coração curado. A partitura foi estudada, o arco foi consertado, o instrumento está em suas mãos. A única coisa que resta é tocar, não para uma plateia, mas para a alegria pura e simples de deixar a sua alma cantar. E se o propósito da sua dor não foi quebrá-lo, mas esvaziá-lo de tudo o que você não era, para que pudesse finalmente ser preenchido pela música que você nasceu para ser? Se esta mensagem tocou seu coração e abriu uma nova porta de percepção em sua jornada, considere compartilhar este vídeo com alguém que também possa estar tentando consertar o seu arco em silêncio. Às vezes, uma única partilha pode ser a sincronicidade que outra alma estava esperando. Gratidão por sua presença e por sua coragem de se tornar a música. Nossa jornada juntos está chegando a um momento de quietude, um ponto de convergência, onde todos os rios que exploramos desaguam no mesmo oceano de verdade. Começamos com a dor silenciosa de um rádio que não conseguia sintonizar a música do universo, com a frustração de um jardineiro cujo solo parecia infértil, com a angústia de um músico segurando um arco quebrado. Buscamos respostas na neurociência, na física quântica e nas frequências de cura, acreditando que a chave estava em uma técnica externa, em um som que viria de fora para nos consertar. E o que descobrimos ao longo deste caminho foi a revelação mais libertadora de todas. O erro invisível nunca esteve na frequência. A falha nunca esteve na partitura divina. A dissonância não vinha do universo, mas da guerra silenciosa entre uma mente que pedia por milagres e um coração que ainda sussurrava histórias de indignidade. Aprendemos que o campo eletromagnético do nosso coração é o verdadeiro transmissor da nossa realidade, e que nenhuma intenção consciente pode sobrepor uma ferida emocional não curada. Vimos que tentar controlar o milagre com a ansiedade da pressa é como tentar agarrar um pássaro selvagem, espantando-o para sempre. Percebemos que nosso corpo é um diário, e que suas memórias celulares precisam ser lidas com compaixão antes que uma nova história de abundância possa ser escrita. A mensagem universal, o néctar destilado de toda essa jornada é esta: você não veio aqui para aprender a ouvir uma frequência, você veio aqui para se lembrar que você é a frequência. As ferramentas, os sons, os rituais, eles não são a cura. Eles são apenas o espelho que finalmente lhe mostrou onde a verdadeira cura precisava acontecer. Dentro de você. A busca não era por um som mágico que o transformaria, mas por um caminho de volta para casa, para a sua própria coerência, para a sua própria música interna, que sempre esteve aí, esperando pacientemente sob as camadas de dor e esquecimento. E assim, chegamos não a um final, mas a um portal, a um novo começo. O convite agora não é para que você ouça a frequência 777 Hz, mas para que você se torne a sua encarnação viva. Para que você caminhe pelo mundo não como alguém que busca a sorte, mas como a própria presença da graça. Para que sua respiração se torne o ritmo, seu coração se torne a melodia, e sua vida se torne a sinfonia.
A partitura foi revelada. O arco foi consertado com a cola da autoaceitação. O Stradivarius da sua alma está em suas mãos, afinado e pronto. A única pergunta que resta, a única que verdadeiramente importa, não é mais sobre o que você precisa fazer para manifestar seus desejos. A pergunta que eu deixo ecoando no santuário do seu ser é esta: e se a sua verdadeira missão nunca foi atrair um milagre, mas simplesmente parar de impedir que o milagre que você já é, pudesse finalmente se expressar?